Fala rapaziada, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Zoar o Vasco é fácil, difícil é parar de zoar, né rapaziada? Barbieri indignado aí em sua coletiva pelos gols tomados, né? Por ter sido eliminado pelo Flamengo. O Barbieri aí não concordou com a decisão da arbitragem e falou tudo em sua coletiva. Antes de você assistir, peço rapidinho que você se inscreva, deixe o seu like e ativa aí o teu sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo postado aqui neste canal. Rapaz, esse Vasco da Gama é um filho do Flamengo mesmo, hein? Então, rapaziada, se liga aí que já volto aqui com vocês. Eu acho que tem dois recortes, né, que a gente pode fazer. Um é esse de curto prazo, realmente a gente teve uma segunda eliminação muito rápida, mas eu acho que até em relação ao que aconteceu quinta-feira, o grupo deu uma resposta fantástica hoje, em relação a jogar, a buscar o jogo, a ser melhor que o adversário em muitos momentos do jogo, a voltar a criar boas oportunidades, grandes oportunidades. Eu acho que até um pouco antes da gente tomar ali o segundo gol, o domínio era total nosso, completo, eles com muita dificuldade de se encontrar, mas a gente precisava ser mais efetivo, precisava ter aproveitado melhor as oportunidades. Eles são letais, o empate não servia para nós, inevitavelmente em algum momento a gente ia ter que se expor. Eu não sei se vocês vão me perguntar, mas eu vou me adiantar. Eu acho que no segundo gol foi falta no Rodrigo. E eu acho que no terceiro gol ele apenas não adotou o mesmo critério, porque teve um lance quase idêntico, no mesmo local do campo no primeiro tempo, que a gente bateu rápido e ele pediu para voltar. O resultado é por conta disso? Não, eu acho que é por conta da gente não ter conseguido ter efetividade para fazer os gols, as oportunidades que a gente criou. Então, nesse recorte curto, eu entendo a frustração do torcedor, entendo a nossa frustração também, a gente também está muito chateado. Agora, existe um recorte maior, que é desde o início do trabalho. A gente sempre frisou, e eu até usei uma metáfora em relação à Avenida Brasil, que o nosso caminho era difícil, que o nosso caminho ia ser complicado. E eu acho que, olhando para o campeonato, agora eu vou fazer esse recorte do campeonato dentro de tudo que a gente enfrentou, eu acho que a gente fez bastante coisa, muito mais coisas positivas do que negativas. A gente teve uma viagem para os Estados Unidos, a gente acabou deixando um grupo alternativo aqui para fazer 2 jogos. Muitos desses jogadores nem estão mais no clube. A gente teve que fazer 2 clássicos não podendo contar com muitos jogadores, não sei se vocês se lembram, por aquele problema da inscrição, de o jogo era da fase tal, foi para outra fase, então foram 2 clássicos nessa situação. E com tudo isso eu acho que a gente sempre deu uma resposta muito positiva, conseguiu classificar, conseguiu fazer bons jogos contra o Flamengo, mas que sem dúvida nenhuma foram insuficientes para a gente vencer, isso a gente tem claro. Então, nesse recorte maior, eu acho que a gente avançou em muitas coisas, tem muita coisa positiva, mas a gente não esconde, tem ciência de que ainda precisa melhorar. E aí, terminando, respondendo a sua pergunta, esse tempo que nós temos agora vai ser focado nisso, em fazer um Vasco melhor, um Vasco crescer, se desenvolver e chegar ainda mais pronto no Brasileiro. Boa noite, professor. O Deco, do canal Mário Coelho Vasco e os Vascaínos. A minha pergunta é sobre a saída do Pedro Raul. Ele sentiu alguma coisa e qual a coerência de colocar o Ignaldo, já que não vinha jogando já há um bom tempo, e não como 9? A saída do Pedro foi porque eu senti o Pedro muito cansado. Senti que algumas bolas ele não estava mais chegando. Teve uma bola que o Peck colocou aqui rasteira na segunda trave e ele se esticou, mas não chegou. Logo depois teve um cruzamento, um cabeceio também, que normalmente ele antecipa bem. E eu senti ele cansado para nos ajudar a manter aquela pressão que a gente vinha fazendo e também conseguir chegar inteiro nessas bolas, foi por essa razão. O Ignaldo, a princípio, ia trabalhar um pouquinho mais por dentro, mas aí o Alex, que já estava cansado, ia ter que sacrificar, e o Ignaldo faz essa função de preencher um pouquinho e chegar na área, tanto é que ele teve uma cabeçada boa, então foi essa a ideia, dele vir recompor um pouquinho aqui, mas chegar na área para preencher o espaço, foi por isso. Barbieri, João Silva do Lance. Você falou que faltou efetividade ao Vasco para poder vencer o Flamengo, né? Isso
para você tem muito a ver com a montagem do elenco e aí projetando já o Campeonato Brasileiro, porque o Vasco contratou 13 jogadores, Pedro Raul e Orelhano apenas para o setor ofensivo. Você acredita então que ainda está desequilibrado esse elenco, projetando, é claro, o ano? Evidentemente que tem uma segunda janela para contratar, mas falando sobre a montagem do elenco, né, nesse primeiro recorte, a prioridade foi a zaga, o meio-campo, beleza, mas o ataque tendo só 2 contratações. É esse setor que você acredita que ainda está mais desequilibrado? Olha, eu acho que levar toda a falta de efetividade só por essa questão não seria justo, né? Teve a questão de que a gente jogou aí 5 decisões em 14 dias, como eu falei do Pedro Raul, todos também cansados, isso atrapalha, né? Você conseguir chegar inteiro, você conseguir chegar mais lúcido para definir os lances. Eu acho que essa sequência de jogos atrapalhou, porque não foi só o Pedro que teve oportunidades, outros jogadores tiveram oportunidade, o Puma teve uma oportunidade fantástica ainda no começo do jogo. Eu acho que isso, sem dúvida, também pesou, contribuiu, talvez a ansiedade por fazer o resultado. Eu acho que na montagem do elenco a gente tem conversado, a gente não escondeu que ainda não considera que esteja tudo fechado, tem uma série de circunstâncias, e a gente tem mais alguns dias aí para ver o que a gente vai fazer de movimento, tentar entender, a gente conversa diariamente, e a ideia é sempre que a gente entender que tem algum jogador que possa nos ajudar, seja nesse setor que você citou até em outro, e que a gente tem possibilidade de trazer, é trazer. Barbieri, boa noite, Emanuele Ribeiro do GE. Globo. A gente vem falando desde o início do ano sobre esse processo de reestruturação, que o Vasco vai oscilar, que as coisas vão funcionar um dia, no outro dia nem tanto, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse processo, como pedir paciência para o torcedor, depois de 2 eliminações. Acho que a eliminação de quinta pesa muito mais nesse cenário, e uma projeção do que o Vasco pode fazer no Campeonato Brasileiro, onde você vê o Vasco aí no fim dessa temporada. Bom, boa noite. Olha, resgatando um pouquinho daquilo que eu falei e sobre o ponto positivo aí, eu acho que no início da temporada eu afirmei isso, disse que o Vasco saía atrás de todos os seus rivais. E hoje, se a gente for lá a classificação, pelo menos terminamos em terceiro. Então, de quem saiu lá atrás, a gente já deu passos adiante. Eu entendo a frustração do torcedor e eu acho que isso tem a ver também com o fato de a gente ter feito bons jogos contra grandes adversários e ter criado uma expectativa de que a gente conseguiria ir além, de que a gente poderia ir longe, né? E quando o resultado não vem, sem dúvida, essa frustração aparece, o sentimento fica evidente. Eu acho que a gente está num caminho de crescimento, volto a dizer, eu acho que a gente evoluiu bastante do início do trabalho até agora, e aí eu falo em diferentes perspectivas. Na perspectiva da montagem, da formação do elenco, dos jogadores, na perspectiva da maneira de jogar, das variações e das opções. Hoje, novamente, mesmo sem mexer muitas peças, a gente atuou de uma outra maneira, com jogadores fazendo algumas funções um pouco diferentes. Isso sem tempo para treinar, encaixou bem, é sinal de que eles estão assimilando. Eu acho que esses bons jogos que a gente fez nos dão perspectivas de que hoje o Vasco é uma equipe competitiva. A gente sabe que o brasileiro exige mais do que ser apenas competitivo. Então a gente tem 2 frentes para tocar. Uma é fortalecer o trabalho e o modelo, a maneira de jogar junto com os jogadores. E a outra frente é seguir reformulando e ajustando e fortalecendo o elenco. Eu não consigo, nesse momento, estabelecer para você um patamar ou uma régua. Eu acho que a gente entra competindo, como todo mundo entra competindo. A gente tem que lembrar de que, estatisticamente, a porcentagem de equipes que ascendem da Série B e acabam voltando no ano é muito grande, isso independente de SAF ou de outras coisas. Claro que com o investimento que a gente teve não é o que a gente espera muito mais. Mas é isso, a gente hoje é competitivo e tem que melhorar para ser mais do que competitivo. Bom, rapaziada, essa foi a coletiva do técnico Barbieri, que ficou super indignado aí por ter sido eliminado pelo Flamengo, por ter perdido para o Flamengo novamente, perdeu no jogo de ida, perdeu no jogo de volta e o Flamengo aí conseguiu se classificar em cima do Vasco, ganhando de 3-1 e que vai enfrentar o Fluminense na final. Deixa a sua risada aqui embaixo que é muito bacana. Esse foi mais um vídeo, se inscreva, deixe o seu like
É o seguinte, gente, amassa o dedo aí nesse like, vamos deixar o like, o teu like ajuda demais e ativa aí o teu sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo postado aqui neste canal, beleza? Muito obrigado de coração e até a próxima. Saudações rubro-negras!